minhas plantas! Você não tem plantas! Então beleza, tchau! Temos que conversar. Já esperamos muito, então eu vou dizer. É hora de recorrer ao canibalismo. Na última rodada, pessoal. Se quiser que eu te coma depois, é só não dizer nada. No episódio de hoje, Homer, após sair para competir em um campeonato de boliche, acaba batendo o helicóptero e deixando todo o seu time preso em uma montanha. Após alguns dias, todos acreditam que Homer não vai voltar, mas Marge continua acreditando nele. Mesmo dado como perdido, Homer acaba salvando todo o seu time e aparece vivo na igreja, fazendo todos que haviam desacreditado dele acreditarem novamente. Família entra correndo. O sofá é um banco de rodas gigante. Já fizemos esse. #preguiça. O episódio começa com Homer sonhando que está assistindo a uma partida de boliche. Homer acorda e começa a gritar empolgado que finalmente chegou o dia dele. Abby pergunta qual seria esse dia e Lisa responde que é sábado. Abby fica feliz e comemora, dizendo que vai poder tomar seu remédio contra a tristeza. A cena muda para um jornal. O jornalista comenta que todos devem estar surpresos e que naquele dia todos deveriam comemorar, já que, depois de anos de espera, um time regional finalmente chegou à final do campeonato de boliche. Das constrangedoras, um dos nossos amados times esportivos locais, os Bolimicos, chegou ao campeonato estadual. Mais tarde, todos estão reunidos para a despedida de um time famoso de boliche. A repórter pergunta por que o prefeito foi acusado de ser um torcedor modinha do time de boliche. O prefeito responde que isso não é verdade e que ele é, na realidade, um torcedor fanático do esporte. A repórter então pergunta se ele realmente é tão fanático assim e o prefeito avisa que ele vai torcer o máximo que puder para que o time ganhe o campeonato. Mo se apresenta e comenta que está muito feliz de ver todas aquelas pessoas reunidas naquele lugar. Ele diz que, graças ao boliche, conseguiu fazer grandes amigos. Moe apresenta seus amigos Homer, Ned, Carl e um cara aleatório de Portugal. O português começa a falar, mas ninguém presta atenção. Ele dá um grito, o que anima a todos. Moe explica que o português não fala muito bem o idioma deles, mas que ele é excelente com os sticks e que tem uma mãe ou namorada muito bonita, mas ele não consegue saber qual é qual. Carl comenta que não está fazendo isso apenas por eles, mas que essa conquista será a melhor coisa para toda a cidade. Um dos participantes pergunta como isso seria benéfico para a cidade. E a multidão não gosta da pergunta. Todos gritam dizendo que vão bater nele com um osso. Um sinal de trânsito na rua Elbe nos ajudaria muito mais! Batam nele com esse osso! Batam pra valer! Ned aparece e pede para todos curvarem a cabeça e começarem a rezar. Homer o impede, dizendo que tudo o que Ned faz é transformar qualquer momento em uma igreja. Ned concorda e grita, agradecendo a Deus por tê-lo ajudado. Os filhos de Ned também agradecem a Deus e comentam que Jesus é o braço direito de Deus. Homer e Carl começam a rir da situação e fazem piadas sobre isso. Ned chama Homer para falar no microfone. Homer começa a falar dizendo que aquela equipe é a melhor e que ela é perfeita. Homer começa a ler alguns cartões, mas acaba se perdendo. Ele grita dizendo que a única palavra que combina com aquela situação é que eles vão ganhar. E essa palavra não é pode ou deve. A palavra é... Espera aí um pouquinho. Os cartões estão fora de ordem. Após isso, Homer se prepara para viajar para outra cidade para competir. Ele se despede de sua família e Marge comenta que achava que isso era apenas uma desculpa que Homer inventava para poder beber e ficar longe de casa. Homer fica surpreso e responde que isso não tem nada a ver com isso. Bart diz que não gosta muito de Homer, mas como a cidade inteira está orgulhosa dele, ele também está. Bart tenta negar que está orgulhoso de Homer, mas Homer entende o que ele quer dizer e agradece. Já no helicóptero, Homer grita pedindo para que molhem as plantas. Lisa avisa que ele não tem nenhuma planta. Homer ri e agradece fechando as portas do helicóptero. Já dentro do helicóptero, todos estão aproveitando a viagem. Moe comenta que nunca viveu algo tão luxuoso quanto aquilo, com sacos de amendoim e uma bela paisagem para ver. Ele diz que se chegasse a hora dele naquele momento, estaria feliz. O comandante avisa que todos devem apertar os cintos, pois estão prestes a passar por um pico de neve famoso por derrubar helicópteros. Ele tranquiliza a todos, dizendo que todos os helicópteros da cidade costumam pegar aquela rota. Não se preocupe, todo helicóptero na cidade pega essa rota. Anjo caído, falcão negro morto, águia tombada. De repente, um apito começa a soar no painel, avisando sobre excesso de peso. O comandante começa a ler as anotações e percebe que é impossível estarem com excesso de peso, já que todos trouxeram apenas bolas de boliche de 6 quilos.
Carl então avisa que, para causar mais impacto, ele trouxe uma bola de 7 quilos. Homer, não querendo ficar para trás, diz que também queria algo mais impactante e trouxe 2 bolas de 7 quilos. Moe, irritado, pergunta se mais alguém quer se gabar das bolas pesadas que trouxe. O português, por sua vez, comenta que trouxe uma âncora para dar sorte ao time. A âncora cai e faz o helicóptero perder o controle. O capitão avisa que irão pousar na montanha e que todos devem se preparar, pois será um pouso de emergência. Ele comenta que essa não é uma boa hora para estar sóbrio. Todos ficam desesperados com a situação. Ned então pega um mapa do paraíso e começa a falar que logo estará lá. Homer tenta ligar para Marge, mas a ligação cai na caixa postal. Ele grava uma mensagem dizendo que a ama muito e que vai sentir muito a falta dela, já que não poderá voltar para casa. De repente, o telefone avisa que a caixa postal está cheia. O comandante tenta manobrar, mas acaba batendo o helicóptero que é lançado para longe. Mais tarde, todos acordam após a queda. Homer, como capitão, comenta que é sua responsabilidade encontrar a saída da montanha para que possam ir embora. Ele começa a procurar, mas logo percebe que não há jeito. Carl diz que não devem sair naquele momento, pois o português ainda não acordou. Moe, surpreso, questiona qual seria o nome do espanhol. Carl, furioso, grita que ele não é espanhol, é português. A cena muda para a delegacia. Marge pergunta ao delegado se ele tem alguma notícia sobre o paradeiro de Homer e de seu time. O delegado comenta que, durante a descida, eles derrubaram uma torre de celular e agora estão sem sinal. Mas logo depois, ele fica surpreso e diz que finalmente conseguiram sinal. De repente, várias pizzas chegam à delegacia. O delegado, aliviado, comenta que estava perdendo as esperanças de conseguir comer aquelas pizzas. O pizzaiolo então diz que a fome dos policiais foi responsável por bancar a universidade de suas 7 filhas e que ele agradece muito a eles. Eu tenho 7 filhas. Dia, Mia, Bia, Zia, Ifigênia e depois a Emily. De volta a Homer, Ned começa a olhar o estado do português e comenta que ele está respirando mal. Ele diz que, se Jesus conseguiu carregar uma cruz, ele também conseguirá carregar aquela pobre alma de volta para sua família. Homer começa a comentar mentalmente e diz que fica surpreso em ver Ned arriscando a vida por outra pessoa. Todos começam a caminhar até que o telefone de Moe começa a tocar. Moe atende e percebe que é Bart. Moe, furioso, avisa que caso Bart ligue novamente, vai usar as cordas de violino para acabar com ele. Bart responde que só está tentando encontrar seu pai. Moe manda Bart procurar por ele em algum buraco quente e arremessa o celular para longe. Carl, irritado, chama Moe de idiota e comenta que ele era o único que tinha sinal de celular. Moe fica chateado e diz que está passando por crises de raiva e que seu doutor vai ficar muito furioso com ele, pois ele havia prometido que não teria mais essas crises. Demônio! Moe, sua besta, você era o único que tinha sinal de celular. O que foi que eu... De volta a Marge, ela e a família continuam tentando ligar para Homer e seus amigos, mas falham. Marge comenta que já está quase de noite e que não tiveram nenhuma notícia dele. Abby então diz que está se sentindo muito arrependido, pois nunca teve a chance de dizer que amava o seu filho. Marge, confusa, responde que ele já tem 87 anos. Abby explica que está na sua lista de coisas a fazer, mas ainda não conseguiu realizar. A cena muda para um jornalista. O jornalista comenta que não há notícia melhor para um jornal do que o desaparecimento de pessoas em um lugar de difícil acesso. Ele diz que adoram deixar a reportagem para os outros dias, pois isso mantém os telespectadores ainda mais interessados na matéria. De volta a Homer, Carl está caminhando até que cai em um buraco enorme de gelo. Carl grita pedindo ajuda e Homer o ajuda, colocando-o de volta ao topo. Eu não estou caindo, estou me segurando na beirada. Puxa vida, foi por pouco. Carl questiona se o buraco é muito fundo. O comandante joga uma bola de boliche dentro e ela faz um barulho de strike ao atingir o fundo. Ned comenta que estão começando a alucinar. Carl então diz que aquilo é mentira e pede para o comandante jogar outra bola. O comandante joga e a bola faz o barulho de strike novamente. Ned diz que eles precisam colocar a cabeça no lugar para poderem sobreviver. Homer comenta que estão muito presos e que devem rezar para ter um pouco de esperança. Ned, impressionado com a atitude de Homer, diz que eles devem rezar e todos começam a rezar o Pai Nosso. A cena muda para o local do jogo de boliche. Todos fazem silêncio para homenagear os jogadores falecidos que iriam participar com eles naquele dia. De volta a Homer, ele e sua equipe estão vagando rumo à cidade. Ned comenta que eles devem ter fé em Deus para que possam ficar bem, pois só ele sabe se sairão vivos daquele lugar.
Moe, revoltado, grita dizendo para Ned falar isso para os seus dedos que estão congelados. Mo comenta que a palavra congelamento até soa bonita quando se fala dos jogos de boliche, mas quando acontece com você, é horrível. O comandante comenta que acha que tudo vai ficar bem caso eles tenham fé. Moe então questiona quando o comandante se tornou uma pessoa otimista. O comandante explica que conseguiu abrir seu kit de primeiros socorros, o que impressiona a todos. E quem te transformou no otimista Prime? Eu arrombei a minha caixinha de primeiros socorros. Mo pergunta quem está escondendo alguma coisa. Ele se levanta e diz que está escondendo um pacote de amendoins. Mo começa a comer os amendoins e com uma careta comenta que tem alergia severa a eles, mas não vai dividir com ninguém. A cena retorna para Marge. Bart pergunta: por que Marge está decorando a casa com enfeites de Natal, já que estamos em outubro? Marge explica que eles fizeram o possível para ajudar o pai e que ela pensou que se fizessem aquilo, se sentiriam melhor. Lisa comenta que o filho é tão feliz quanto o pai mais triste e que todos devem tentar ajudar. Bart e Lisa começam a decorar a casa com enfeites de Natal, tentando animar a mãe. Atrás da janela, o repórter ordena que a cinegrafista dê zoom na família que está com os corações partidos. A cinegrafista então comenta que não foi para a faculdade de jornalismo por ser um demônio, mas porque era a opção mais fácil entre todas. O jornalista fica irritado e grita, dizendo para ela pegar sua alma e ir embora do noticiário local. Não fui para a escola de jornalismo por ser mórbida. Fui porque era fácil me formar. Pegue sua alma e caia fora do noticiário local. De volta a Homer e seu time, Ned está carregando o português. O português começa a falar algumas coisas e Ned comenta que vai levá-lo até a terra firme. Depois disso, eles irão fazer várias brincadeiras e se divertir muito juntos. Ned explica que vão fazer acampamentos e outras atividades, mesmo sendo católicos e protestantes, mas que darão um jeito nisso. O homem para de responder e Nedio o coloca no chão, dizendo que vai falar com ele sobre o grande futuro que terão juntos. O comandante chega e explica que o homem não tem mais nenhum sinal de pulso. Ned fica espantado e diz que Deus não poderia ter feito algo tão maligno com ele. O comandante explica que já sabia que ele havia partido, mas gostou de ver Ned carregando. Ned fica triste e comenta que eles iam virar melhores amigos, mas agora não poderão mais fazer nada. Homer então comenta que está orgulhoso de Ned por ele ter tentado. Homer dá um abraço em Ned e diz que ele é um bom homem e que também está bem quentinho. Cara, é sério, eu não tô te abraçando porque você tá quente, apesar de ser uma ótima razão. Você é um bom homem. Ned fica impressionado com Homer e comenta que sabia que ele tinha um grande coração por trás daquela gordura. Todos se reúnem e Moe sugere que eles precisem considerar comer o homem que se foi. Ned nega e diz que isso não pode ser feito. Moe explica que não está falando em comer o homem agora, mas caso ele congele por completo, eles precisariam ter uma fonte de alimento entre eles. Ned pede para ele parar com isso. Moe começa para alucinar e grita pedindo um pedaço da asa de Ned para comer. Ned grita dizendo que não vão comer uns aos outros. Então Ned se afasta do grupo e come sua reserva de emergência cristã. Homer aparece e comenta que Ned é um grande homem que deveria ser o líder. Ned ri e responde que Homer tem as maiores notas entre eles. Homer diz que não tem nada comparado com ele e que naquela montanha ele até não xingou Ned. Ned ri e pergunta se Homer quer um prêmio Nobel. Ned pede desculpas pelo que disse. Homer comenta que não é um líder nato como Ned e que é ele quem deve assumir a liderança do grupo. Ned ri e diz que fica feliz em ouvir aquilo, mas que o verdadeiro líder ali é Homer. Ned pede para Homer puxar uma oração, mas Homer não entende muito bem e faz uma paródia do Pai Nosso. De repente, todos começam a cair desmaiados no chão. Estamos na última rodada, pessoal. Se quiser que eu te coma depois, é só não dizer nada. Já na casa de Marge, ela pergunta ao delegado se tem alguma notícia sobre Homer. O delegado comenta que, devido às condições tão ruins na montanha, as chances de Homer sair vivo são mínimas. Marge interrompe o policial e pergunta se ele está afirmando que Homer se foi. Lisa entra no meio e grita, pedindo para que eles se retirassem e deixassem a família em paz. O delegado fica triste e diz que não é fácil ser policial. O companheiro pergunta por que ele se tornou policial. O delegado responde que foi apenas porque fica bem de azul. De repente, Patty e Selma entram na sala. Bart comenta que aquele dia não poderia piorar. Patty segura a mão de Marge e diz que naquele momento a única coisa que elas podem fazer para tentar amenizar a dor de Marge é segurar sua mão. Patty comenta que a melhor coisa que Marge pode fazer é colocar seus shortinhos para lavar, já que ela provavelmente vai se tornar uma das viúvas mais cobiçadas do circuito de pickleball. Mas eu queria te dizer uma coisa.
É melhor pôr os seus shortinhos para lavar, porque você vai ser a viúva mais popular do circuito de pickleball. Marge fica furiosa e grita que Homer não se foi. Patty responde que talvez ele não tenha ido, mas elas usaram inteligência artificial para criar imagens de como ele ficaria depois de bater as botas. Patty mostra as imagens para Marge e Selma. Comenta que algumas dessas imagens já tinham antes do acidente acontecer. Marge então afirma que Homer ainda não se foi e que tem esperanças de que ele irá voltar e salvar todos que caíram com ele. Patty pede licença e diz que vai para fora da casa para dar algumas gargalhadas. De volta a Homer, ele está enterrado na neve e começa a pensar que não vai conseguir sair daquele lugar sem ajuda. De repente, a mãe de Homer aparece e pergunta se ele está pronto para se juntar a ela. Homer responde que está e que quer que ela o leve para um bom lugar. A mãe de Homer comenta que não está no melhor lugar, já que eles são muito duros com pessoas que foram radicais de esquerda. Homer não entende e pergunta onde ela está. A mãe de Homer explica que está em um lugar muito quente, mas está com pessoas que mudaram o mundo para pior. Che Guevara, casa nova, casa nova, casa nova. A cena muda para Marge. Ela está preparando alguns pratos de comida. Lisa aparece e pergunta o que ela está fazendo. Marge responde que está fazendo alguns dos pratos favoritos de Homer para quando ele voltar, eles poderem comer juntos como família. O cheiro da comida chega até Homer e o acorda. Homer percebe que Marge está fazendo suas comidas preferidas. Ele se levanta e grita, dizendo que não pode ficar naquele lugar. Ele repete que não pode ficar ali e que está escrevendo sua própria história, que ainda não chegou ao fim. Homer avisa que vai levar todos os seus amigos junto com ele. Ele amarra uma corda em todos e começa a puxá-los para fora da montanha. Ned acorda e Homer explica que ele está devendo uma a ele. Para variar, Flanders, tá me devendo uma. Já na igreja, o padre explica que Homer se foi junto com várias pessoas incríveis. O padre comenta que Homer dormia na igreja e usava a fita da Bíblia como fio dental e que acredita que Homer não deixou nenhuma boa ação para que alguém lembrasse dele ou do que fez. O padre diz que Homer foi apenas mais um vulto que passou pela vida de todos. De repente, Homer entra pela porta da igreja e avisa que a igreja nunca presenciou alguém que voltasse do passado pelos flippers de Deus. Aí uma coisa que a igreja nunca ouviu falar. Um cara voltando dos... Todos ficam felizes e Marge agradece a Deus. Lisa comenta que dessa vez o padre engoliu a língua, já que Homer fez o trabalho completo de salvar várias pessoas de um destino triste. Bart grita, avisando que foi o pai deles quem salvou todo mundo e que todos devem agradecer a ele. Marge abraça Homer e grita, dizendo que sabia que ele iria voltar e que estava apenas esperando. Ela começa a apontar para todos que disseram que Homer não voltaria e comenta que estavam errados sobre ele. O prefeito tenta entrar no meio e diz que sabia que Homer voltaria, faltando apenas 5 segundos para ele entrar na igreja. Todos começam a cantar à volta de Homer. Ned comenta que sempre soube que Homer conseguiria salvar todos. Homer responde que Ned não precisa agradecer e que agora estão quites. Estou a viver! Estou a viver! Estou a viver! Também não precisa fazer um espetáculo disso. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.